Queridas irmãs, queridos irmãos, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação. E o evangelho que hoje iremos rezar é o evangelho de Lucas, capítulo 17, de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, a palavra de Deus hoje nos convida a que acolhamos uma palavra. Uma palavra nos basta. Abertura para esta proposta nova. Afinal, como é que vemos, sentimos e colaboramos com o reino de Deus que já está no meio de nós? O reino está aqui ou está ali? Muitas vezes os nossos olhos não são capazes de ver, de sentir, de aprofundar, de interagir ou mesmo de aderir ao projeto do reino. E Jesus hoje revela que esse reino acontece discretamente. Não acontecerá de uma forma ostensiva. Ilusoriamente, ainda há pessoas que esperam que algo extraordinário aconteça para sentir a presença de Jesus, para sentir o seu reino no meio de nós. O reino de Deus está quando o amor acontece, quando a vida é celebrada, quando a vida irrompe, quando a vida brota. Toda vez em que o desamor, a violência, a injustiça, a pobreza despontam, o reino se esconde. Mas é ali que nós devemos estar, cuidando para que o reino volte a brotar. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, precisamos ter cuidado. No versículo 23, Jesus diz assim: as pessoas vos dirão, o reino está aqui ou está ali. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Veja bem, ele virá para nos salvar, para nos restituir a vida verdadeira, mas ao mesmo tempo sem espetáculo, sem show, sem ostentar. Mas quem tiver os olhos voltados para o cotidiano, para o dia a dia, para a forma como Deus se revela no simples, compreenderá melhor e saberá identificar a presença de Cristo em outros momentos, em outras situações, nas pessoas, nos sofredores, nos abandonados, na realidade, no cotidiano. Precisamos de um sentir novo para que tenhamos a capacidade de nos abaixar, de ir, de nos inclinar sobre quem sofre, quem está caído, pois é neste momento que o reino acontece, quando estendemos as mãos, quando abrimos o coração, quando somos generosos, quando amamos sem limites, quando perdoamos. É aí que o reino acontece, quando somos semelhança de Cristo. Irmãos e irmãs, como o reino tem acontecido no seu dia a dia? Você tem acolhido esse reino? Você tem participado da dinâmica nova desse reino? Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridas irmãs e irmãos, quero convidar vocês a que rezem por nós. Junto com as redes apostólicas da nossa província, estamos em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, para celebrar os 400 anos das missões jesuíticas naquela região, nas reduções jesuíticas.
Será um ano de muitas celebrações e teremos a oportunidade de agora, uma representatividade da Rede Servir, da Rede Mage de Juventude, estarmos juntos aí para esta celebração, para peregrinar, para rezar, para celebrar no santuário dos mártires jesuítas esta presença. Contamos com as suas orações. Logo daremos mais notícias, de modo especial na rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música A um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guanais.